O título da palestra hoje à tarde é O Amor e o Respeito. Uma fórmula bíblica que pode fazer toda a diferença. A solução dos nossos conflitos pode estar mais perto e ser mais simples do que nós imaginamos. E o próprio conflito pode ser menos complicado do que muitas vezes parece. Nós vamos descobrir que uma chave para resolver problemas no casamento é a compreensão das diferenças básicas que existem entre o homem e a mulher. O próprio Jesus disse que, no princípio, Deus os criou macho e fêmea. Ou seja, Ele criou duas criaturas, dois seres diferentes. E os dois são um, mas com características e naturezas diferentes. E o apóstolo Paulo, ele revela um segredo. Ele fala sobre o casamento em Efésios capítulo 5. Ele fala do relacionamento do marido com a esposa e o que ele deve fazer. E fala da esposa para com o marido e o papel dela e o que se espera dela. E concluindo o pensamento em Efésios 5, Paulo ele fala o que eu acredito ser um segredo simples, às vezes tão simples que nós deixamos de apreciar a profundidade do pensamento que é expresso aqui. Paulo diz: assim também vós, cada um em particular, falando aos maridos, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O título da palestra é Amor e Respeito. É verdade que a mulher, ela gosta de ser respeitada. E o marido, ele quer se sentir amado. Paulo não está dizendo aqui que a mulher não deve deixar de amar o marido e nem o marido respeitar a mulher. Mas vocês perceberam aqui que o apóstolo Paulo diz que o homem deve amar a sua mulher. E a mulher deve respeitar o marido. Ou seja, dois conselhos diferentes, um para o homem, outro para a mulher. E aqui nós temos mais do que um conselho. Paulo não está apenas aqui dando um mandamento para o marido e um mandamento para a esposa, mas ele está nos revelando uma necessidade básica de cada um. A mulher, ela, em sua natureza, precisa ser amada. Ela precisa e tem uma necessidade básica no íntimo de se sentir amada pelo marido. E o marido, por sua vez, ele tem uma necessidade. E aqui Paulo não está apenas dando uma ordem para as esposas, mas ele está comunicando com as mulheres uma necessidade básica que todos os homens têm, de se sentir respeitado. E a mulher, ela tem dificuldade de entender essa necessidade porque não é a necessidade básica dela. Ao mesmo tempo, o marido tem uma grande dificuldade de compreender por que ela gosta de receber flores, ou por que ela gosta quando ele lembra do aniversário do casamento, ou aniversário dela, porque ela precisa se sentir amada. E é assim que ela se sente amada, só que ele é diferente, então ele tem dificuldade de compreender porque a necessidade básica e natural dele é de se sentir respeitado. Dois seres diferentes, com expectativas diferentes e necessidades diferentes. E duas abordagens diferentes. E aqui Paulo revela o conselho que é a chave. Tão simples, talvez poderia fazer toda a diferença. Maridos, ame a sua própria mulher. Ela precisa de amor. Mulher, respeite o marido.
ele precisa sentir que você respeita a sua pessoa. Ela precisa se sentir amada a despeito de seu desempenho. Ela precisa sentir que ela é amada independentemente de sua aparência física. Ela quer ser amada não por sua beleza exterior, mas porque ela é especial. Ela no íntimo quer saber que ele a ama independentemente de qualquer coisa, incondicionalmente, não importa o desempenho. A necessidade básica dela é de se sentir amada. E ele tem uma necessidade básica de ser respeitado, de ser admirado por ela, a despeito de seu desempenho. Pode ser que ele tenha sido um fracasso no trabalho. As dívidas acumularam. Ele foi até talvez irresponsável. O desempenho não tem sido tão bom. Mas ele precisa de sentir que ele é respeitado apesar de seu desempenho. Assim como ela também quer ser amada e tratada com carinho quando ela está bonita e quando ela acorda de manhã e ainda não arrumou o cabelo ou escovou os dentes. Ela quer ser amada a despeito do desempenho. Ela quer sentir que ela é amada incondicionalmente. Paulo diz: ame a sua própria mulher, não quando ela está com uma aparência boa, não quando ela está te tratando bem, não quando ela está com um semblante agradável, mas ame a despeito de seu desempenho. E fala às esposas: respeite o marido, não quando ele está ganhando dinheiro e tudo está bem no trabalho, não quando ele te trata com amor, mas o respeite apesar de seu desempenho. E temos que, só abrir um parênteses aqui, esclarecer que respeitar não é igual a concordar. Vocês entendem? Você pode não se submeter em alguns casos, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes a exigência do marido pode estar em conflito com a vontade de Deus, mas não quer dizer que você deve faltar com respeito, porque nós não podemos igualar submissão cega a respeito, ou concordar com respeito. A esposa, ela pode preservar a sua individualidade e ainda respeitar o marido, mas ela deve respeitar de forma incondicional, assim como ela precisa se sentir amada incondicionalmente, ou seja, a despeito de qualquer desempenho. Colossenses 3, 18 e 19, Paulo ele repete a mesma ideia. Vós, mulheres, agora ele começa falando às esposas. Mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E a palavra aqui do grego, ela é mais profunda do que apenas uma submissão. É um respeito pelo marido. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Mais uma vez, Paulo dá dois conselhos diferentes, um para as mulheres, outro para os maridos, porque Paulo reconheceu que ambos têm necessidades diferentes, porque são seres diferentes, criados de forma diferente, com uma natureza diferente. E Paulo fala: mulheres, respeitai os vossos maridos, é o que eles precisam. E maridos, amai as vossas esposas, é o que elas precisam. A irmã White escreveu: a esposa deve fazer o quê? Respeitar e acatar o marido, é o que ele precisa. É o que ele necessita para se sentir realizado no casamento. E este deve amar sua esposa e tratá-la com carinho. Mas ela não entende, assim como ele não consegue entender o porquê um cartão tão simples, no dia do aniversário, faz tanta diferença para ela. Ele não consegue entender. Até hoje eu não encontrei um homem que
sabe explicar direito por que flores faz um impacto tão grande nela. Mas é uma realidade. De alguma forma, quando ele cuida desse pequeno detalhe de lembrar de um dia tão especial e compra umas flores, ou nem precisa comprar, ele vai no jardim e cata e faz um arranjo bonito e coloca lá e faz uma surpresa, ela se sente amada, ela respira amor. Da mesma forma, ele precisa respirar o respeito. É a necessidade dele. Só que é uma necessidade diferente da sua. Assim como a necessidade dele é diferente dela. Então, nós temos dificuldade de se identificar com o outro. Eu não consigo entender como que um arranjo de flores pode fazer uma diferença tão grande. E ela, às vezes, pode não entender o porquê, às vezes, só permanecer calada em um determinado momento onde palavras não convêm, faz uma diferença tão grande, porque nesse momento ele respira o respeito que ela tem por ele. Ou quando ela olha com admiração e ele entende que ela o respeita, não por causa de seu desempenho, mas porque ele é um homem e é digno de seu respeito. E assim ela o conquistou na época em que estavam namorando. E como é que ele a conquistou? Ele não esquecia de escrever um bilhetinho dizendo eu te amo quando estavam namorando, porque ele estava na fase da conquista. Então, cada detalhe fazia toda a diferença, porque ele precisava conquistar o coração. Então, ele ligava e era cuidadoso com os pequenos detalhes. A irmã White chama dos pequenos cuidados. Não se esqueçam dos pequenos cuidados. No namoro, tudo a gente lembra. A gente se preocupa com cada detalhe. A gente dá satisfação. E ela se sente amada quando nós damos satisfação. Uma ligação. Eu vou atrasar 1 hora. Eu sei que você está esperando, mas teve um imprevisto, mas não se preocupe. Em vez de chegar às 8, chegarei às 9. E ela respira amor. E quando vocês estão dirigindo e procurando um local, vocês estão vindo para o encontro de casais em Nova Friburgo, e você está dirigindo, e você está meio perdido, e ela está ansiosa para falar. Por que você não para e pergunta um taxista ou num posto de gasolina? Só que quando ela fala, ele respira falta de respeito. É como se o desempenho dele não fosse bom o suficiente e ele se sente de alguma forma incapaz. É uma realidade. Ele não gosta de conselhos não solicitados. Mas ela não consegue entender porque ela gosta de conselhos, ela gosta de conversar. Se o marido chega e senta e fala, vamos conversar, ela fica alegre, ela gosta. Vamos sentar aqui, vamos conversar. E ele fala de coisas que agradam. Ele começa a falar de como melhorar o relacionamento, o casamento. Ela ama. Vamos sentar e vamos ler juntos o Lar Adventista. É o que ela mais gosta de ouvir. Vamos falar de como melhorar o relacionamento. Ela não se sente ameaçada. Mas quando ela chega e fala, nós precisamos conversar, ele respira desrespeito. Mas ela não consegue compreender, porque ambos são diferentes. E se ele vai na loja e ele compra o livro porque ele ama a sua esposa, e ele compra o livro de dieta, como perder peso, e ele acha que está demonstrando amor, mas ele entrega aquele presente para a esposa, o que ela está respirando? Você não me ama, você não me aceita mais, você não tem o mesmo carinho
e a mesma admiração por minha beleza como tinha antes. Ele não compreende, ele não consegue entender, porque aquele livro, Como Perder Peso, é uma ameaça para ela. Ela respira falta de amor da parte dele. Assim como quando ela chega com o livro Como Melhorar o Casamento. É um conselho não solicitado e faz-lo sentir um fracasso. É como se o seu desempenho não fosse bom o suficiente. Então, quando vocês estão dirigindo e ele quer resolver o problema sozinho, ele não quer parar para perguntar ao taxista, ele não quer parar no posto de gasolina, ele quer encontrar o local do congresso sem ter que pedir ajuda de outra pessoa. Embora ele seja um pouco orgulhoso, eu sei disso, porque ele é orgulhoso, ele não gosta de ter ajuda para resolver o problema, ele quer se sentir dono da situação. E você chega e começa a dar o seu palpite, e ele só respira falta de respeito, como se você não tivesse reconhecendo sua capacidade de resolver o problema. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este deve amar sua esposa e tratá-la com carinho. A esposa deve respeitar o marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. Devem os maridos ser cuidadosos, atentos, constantes, fiéis e compassivos, como éramos atentos na fase da conquista. Tudo nós estudávamos para saber como fazê-la feliz. Mas depois que conquistou, agora a gente relaxa. Não tem mais que conquistar nada, ela já é nossa. Então a gente começa a esquecer daqueles pequenos detalhes, aquelas primeiras atenções que a irmã White menciona. E ela começa a se sentir o quê? Não amada. Ela começa a respirar falta de amor. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo o verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de conforto, criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. E eu faço a pergunta: estamos fazendo o mesmo esforço para manter paz e pureza no círculo familiar hoje? Estamos investindo os mesmos recursos e fazendo o mesmo esforço para manter esse círculo e a paz nele que nós fizemos na fase da conquista para conseguir aquilo que nós queríamos? Uma pergunta para nós analisarmos. Embora a esposa deva apoiar-se no marido com respeito e acatamento, pode ela, de modo saudável, manifestar sua forte afeição e confiança para com o homem que escolheu como companheiro vitálico. Irmãs, eu tenho certeza que na fase do namoro, às vezes, ele fez algumas coisas vergonhosas. Talvez o desempenho dele nem sempre foi o melhor quando vocês estavam namorando. Mas será que você era tão pronta para criticar e fazê-lo sentir um fracasso? Quão cuidadosa vocês eram, talvez, de não lhe fazer sentir e passar vergonha. Por quê? Porque naquela época, todos os defeitos vocês passavam por alto. Vocês o olhavam com aquele olhar de admiração. E isso conquistou o seu coração. É igual às flores que ele comprava para você, ou talvez o cartão,
ou e-mail carinhoso que ele escrevia, aquele olhar, aquele brilho nos seus olhos, quando você olhava para ele, fazia-o sentir e respirar respeito. Só que esse brilho desapareceu, talvez depois de alguns meses ou alguns anos de casado, e agora ele só vê no seu semblante um olhar que diz: eu não te aceito, eu não te respeito, o seu desempenho não é bom o suficiente, eu estou cansada. O semblante caído e um olhar pesado, de crítica, de desaprovação, de falta de aceitação. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, páginas 160 e 161. Agora nós vamos entrar numa nova etapa, desempenho que não conquista amor. Porque nós falamos até agora da fórmula-chave. Qual é a fórmula-chave? Amor e respeito. Ela deve o respeitar a despeito de seu desempenho. E ele deve a amar a despeito do desempenho dela. Agora, nós vamos falar aos homens. Homens, vocês querem ser respeitados. Quantas vezes eu já vi o homem citar Efésios capítulo 5, que diz que a mulher deve se submeter ao marido. Quantas vezes? É tão popular. Talvez é o texto favorito dele. Mas eu quero falar primeiro aos homens de algumas atitudes que não conquistam o respeito dela. Desempenho que não conquista o amor. Perdão, nós vamos falar primeiro às mulheres. Vamos chegar aos homens. A parte dos homens é, inclusive, um pouco mais dura. Então, fiquem pacientes, eu peço, às nossas irmãs, porque primeiro a mensagem irá até vocês, mas em breve eles também vão receber algumas palavras duras. Mas vamos falar então do desempenho dela, que às vezes não conquista o amor dele, porque ela quer ser amada, ela precisa respirar o amor, ela precisa sentir que ela é amada a despeito de seu desempenho. Ela precisa chegar à idade de 50, 60 anos e ter a certeza que ele a ama, não por causa de sua beleza exterior, mas porque ele ama a sua pessoa. Mas quais são alguns fatores que podem diminuir o amor dele para com ela? Não justificando, porque não há justificativa, mas o que ela pode fazer para reconquistar esse amor e esse carinho que ele uma vez teve por ela? Foi-me também mostrado que há muitas vezes uma grande falha por parte da esposa. Então, como eu já disse, esposas, tenham paciência, vamos chegar na parte dos maridos, mas agora vocês vão receber algumas palavras de admoestação. E a minha esposa está aqui, então, se eu for muito dura, ela vai chamar minha atenção, mas eu vou ser imparcial, ou pelo menos na medida do possível. Creio que todos nós temos uma parcela de culpa nos conflitos que nós presenciamos no lar, e ambos precisam de melhorar em muitas coisas. Mas é-nos dito o seguinte: ela, e o fator número 1, ela não emprega decididos esforços para controlar seu espírito e tornar feliz o lar. Qual é o ponto-chave aqui? Ela não faz o esforço para controlar o espírito. Quantas vezes eu já ouvi as mulheres dizerem: mas eu não consigo segurar a minha língua, eu não consigo ficar calada, eu não consigo deixar de me expressar. E eu não sou mulher, então eu não posso dizer que eu me identifico com o sentimentalismo que na realidade Deus colocou no coração dela. Ela é sensível e isso é bom. Que seria das crianças, dos bebês, se as mulheres tivessem a mesma sensibilidade que têm os homens? Essa sensibilidade foi colocada no coração da mulher por Deus, porque ela é sensível a tudo.
O neném chora, ela já sabe o que o neném está pedindo. O marido, ele não consegue identificar, porque ele não é sensível. Estou falando, o geral. Cada regra tem sua exceção. Mas com essa sensibilidade vem um sentimentalismo que precisa ser subjugado. O sentimento da mulher é implantado por Deus, é de Deus e precisa existir. É esse sentimento que faz a mãe uma pessoa especial na vida da criança, do filho, do jovem. E é necessário, mas esse sentimento precisa ser subjugado pela razão e ser expressado no momento certo, no ambiente certo, da maneira certa. E muitas vezes a esposa não emprega decididos esforços para controlar o seu ânimo. Eu sei que muitas vezes a culpa é dele, é ele que falha e por isso você explode e reage de forma desrespeitosa. Eu não estou falando dele no momento, eu estou falando da sua atitude, do seu desempenho. Eu estou falando do segredo para você conquistar o amor dele. Seja madura, seja temperante com o seu sentimento, expressa no momento certo aquilo que precisa ser expresso. Há muitas vezes irritabilidade e desnecessárias queixas da parte dela. Há momentos que as queixas são corretas e são apropriadas, mas que sejam expressas no momento certo. Às vezes as queixas são desnecessárias e ao fazê-las, ela desperta nele justamente aquilo que ela não quer, porque ele está falhando. E a falha dele desperta as queixas e o espírito descontrolado dela. Mas essa reação não vai trazer os resultados que ela quer. Só vai aumentar a falha e a frustração da parte dele. O marido volta para casa de seu trabalho cansado e perplexo, e depara um semblante fechado em vez de palavras animosas, encorajadoras. E é verdade que muitas vezes o marido deixa de apreciar os fardos da mulher, passando o dia inteiro cuidando da casa, cozinhando, cuidando dos filhos. Às vezes ela até trabalha e os fardos dela são comparáveis, se não maiores do que a do marido. Mas a realidade é que ele também carrega fardos. E eu sei que ele tem dificuldade de se identificar com os seus fardos. Mas às vezes os fardos dele também são pesados. E ele precisa de um semblante mais animador. Mas ele chega e vê um semblante fechado. Ele não é mais que humano. E suas afeições se afastam da esposa. Ou seja, o que ela quer é conquistar esse amor. Ela quer as afeições dele. Mas a reação dela tende a afastá-lo ainda mais. Então, os resultados que ela queria, ela não consegue com tais atitudes. Diz que ele perde o amor ao lar, seu caminho se ensombra e destrói-se-lhe o ânimo. Ele desiste do respeito próprio e da dignidade que Deus requer que ele mantenha. Número 4, nenhum homem pode verdadeiramente amar sua esposa se ela pacientemente se submete a ser sua escrava para ministrar as suas paixões degradadas. Ela perde em sua submissão passiva o valor que uma vez possuía em seus olhos. Agora, isso é um fato solene. Quando a mulher se submete de forma passiva e coloca o seu corpo à disposição para ministrar as paixões degradadas do marido, talvez achando que é isso que vai fazê-lo amar-me mais. Na realidade, ele perde o amor por ela. Mais uma vez, aquilo que ela deseja alcançar é justamente o contrário que
os resultados apresentam. Ou seja, ela não deve permitir qualquer coisa na intimidade. Essa parte nós vamos tratar mais durante esse encontro, não é o meu papel neste encontro abordar esse assunto, mas eu creio que essa declaração fala por si. A mulher, ela não deve achar que vai conquistar esse amor de volta, permitindo que seu marido a use de qualquer forma. Número 5, Deus se desagrada com a desordem. O relaxamento e a falta de esmero em quem quer que seja. Essas deficiências são males sérios e tendem a alienar as afeições do marido para com a mulher quando ele aprecia a ordem, filhos bem disciplinados, uma casa bem governada. Ou seja, uma forma de não conquistar o amor é dizer, já que ele não me ama mesmo, ele não me trata mais com o carinho que tratava antes, então eu vou esquecer dos deveres do lar, não vou mais lavar a roupa dele, não vou mais limpar a casa, não vou mais cozinhar, os filhos ficam por conta dele. Talvez isso vai causar os resultados que você quer, você acha? Isso vai atrair e conquistar o seu amor? A mãe e esposa não pode tornar a casa aprazível e feliz, a menos que ame a ordem, mantenha sua dignidade e governe bem. Portanto, todos quantos falham nesse ponto devem começar imediatamente a educar-se nessa direção e cultivar as próprias coisas em que maior é a sua falta. Então, vamos recapitular os conselhos para as esposas. Resumo: ela não deve ou ela não conquista o amor dele quando ela não emprega esforços para controlar o ânimo. Ou seja, os sentimentos são descontrolados. A irritabilidade e desnecessárias queixas não conquistam o amor dele. Salomão diz que para o homem é mais feliz viver no telhado do que com uma mulher encrenqueira ou que se queixa por qualquer coisa. Um semblante fechado em vez de palavras animosas, encorajadoras. Uma submissão passiva não é o segredo, não é a chave. A desordem, o relaxamento e a falta de esmero. Muito bem, agora vamos falar aos homens. E para os homens eu posso até falar um pouco com mais autoridade, porque sou homem. Tenho apenas 3 anos de casado, talvez conheço mais a teoria do que a prática, e estou falando a pessoas que já estão, alguns de vocês até casados, mais anos do que eu estou vivo. Então, por favor, entendam que eu falo com toda a humildade e todo o respeito. E quero que o peso das palavras inspiradas sejam mais fortes do que as minhas próprias palavras. Mas o homem tem a parcela de culpa maior pelos problemas do lar, porque o homem é o sacerdote. Paulo compara o homem com Cristo e a esposa ou a igreja, a esposa com a igreja. Isso me fala que o homem deve ter a iniciativa para resolver os conflitos, que o homem deve ser o maduro e suportar as fraquezas da esposa, que o homem deve encontrar em Deus os esforços e a força dobrada para resolver o conflito e restaurar o lar. Ela precisa também cooperar com Deus, sim. Ela precisa de maturidade, sim. Mas nós somos mais responsáveis diante de Deus. Então vamos ver como não ganhar o respeito, ou como ele não ganha o respeito da esposa. Não é evidência de varonilidade demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Então, o primeiro
ponto que não ajuda em nada, não resolve o problema, ela está te desrespeitando, ela está com semblante fechado, ela está te tratando como um nada, como um fracasso, ela está rejeitando a sua pessoa e pisando por terra o seu respeito próprio, você não vai reconquistar aquele brilho nos olhos dela por você, citando Efésios 5 e demorando no fato que o marido é a cabeça do lar. Batendo nessa tecla, eu sou a autoridade aqui, eu sou o sacerdote, eu sou a cabeça. Isso não é o que conquista ou ganha o respeito dela. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as Escrituras a fim de sustentar seus reclamos de autoridade. Ele não se faz mais varonil por, número 3, exigir de sua esposa, a mãe de seus filhos, que aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis. Então aqui nós vimos 3 pontos. Primeiro, bater na tecla vez após vez que você é a cabeça do lar. Número 2, citar as Escrituras a fim de sustentar seus reclamos de autoridade. E número 3, exigir uma submissão como se você fosse um homem infalível. Fazer planos sem dar uma satisfação. Planos grandes que eu digo. Você vai cortar o cabelo e você vai num cabeleireiro de R$15 ou R$10. Você não precisa, talvez, sentar e fazer uma reunião familiar para tomar essa decisão. Mas você vai comprar um novo carro ou você vai mudar de emprego e isso pode implicar em mudança de uma cidade para outra. Não seria interessante? Eu sei que você é a cabeça do lar, eu sei que você é o sacerdote, eu sei que você é a autoridade, mas não faria sentido reconhecer que ela também deve fazer parte da discussão e, eventualmente, a decisão que vai impactar sua vida, a vida dos filhos? Não tem sentido. Isso é algo que está em conflito com os princípios de Efésios 5, que fala que o marido é a cabeça, que ela deve se submeter a ele. E você deve exigir que ela aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis. Eu sei que muitas vezes ela fere o seu ego quando ela dá um palpite que você não solicitou, um conselho que você não buscou, mas você deve a tratar como se o ponto de vista dela não valesse nada, porque você é o homem. Você falou, está falado, você é a autoridade. Será que isso vai conquistar o respeito dela? Será que ela não merece, pelo menos, que você explique o seu raciocínio? Dê uma satisfação. Fale por que você acha que isso é o melhor para o lar. Elabore o seu plano, justifique a sua decisão. Se o marido é tirânico, número 4. Exigente, número 5. Número 6, criticando os atos da esposa. Tudo que ela faz você critica. Nada é bom. A comida não está gostosa, o cabelo não está bonito, a forma que ela está corrigindo os filhos não é bom o suficiente. Nada que ela faz é bom. Será que sempre, em todo momento, criticando e fazendo-a sentir como se nada que ela faz vale nada para você, será que é assim que você vai conquistar e alcançar os resultados que você está buscando? Criticando os atos da esposa, não pode ele manter seu respeito e afeição. E a relação matrimonial lhe tornar-se-á odiosa. Eu sei que você quer um resultado.
Você quer que ela age diferente com os filhos, você quer que ela tenha mais cuidado nos afazeres do lar, que ela não gaste tanto, mas será que sendo tirânico, exigente e criticando-a o tempo todo, será que é isso que vai trazer os resultados que você está buscando? Eu tenho visto e vivenciado, mas mais visto do que vivenciado, que a tirania e o poder despótico não alcança o respeito de ninguém. Como líder, como pastor, como marido, como pai, eu posso até forçar alguém a se submeter à minha autoridade, porque eu estou numa posição vantajosa em relação àquela pessoa. Mas o próprio Deus, no grande conflito, nos dá o exemplo que o único meio de trazer uma submissão que trará felicidade para todos é através da conquista, é através do amor revelado, através da abnegação e uma abordagem desinteressada a favor do outro. Isso ganha os resultados, homens, que muitas vezes nós queremos. Talvez a gente está batendo na mesma tecla e a gente quer uma mudança nela, a gente quer ver resultados, mas o poder despótico, o autoritarismo e a tirania não resolve. Ela pode até se submeter, mas você sabe, no fundo, que você não é feliz e nem ela. E então o casamento vai levando, mas não da forma que você venha desfrutar e encontrar nele o potencial máximo de felicidade. Você comprometeu-se a amar uma mulher que somente lhe aceitou com a condição que você teria que abandonar o sábado de Deus. A mulher que entrega sua vida a tal homem jamais terá respeito por ele que uma mulher deveria ter para com seu marido. O que essa declaração nos ensina? Como é uma forma de perder o respeito dela por você. Você pode achar que se você transigir, se você abrir mão de um princípio para agradá-la, e eu falo mais aqui, talvez, àqueles que estão em um relacionamento de jugo desigual. Isso pode também valer para as esposas. Você acha que você vai encontrar os resultados que você quer transigindo? Homem, se você revelar que você está disposto a abrir mão de suas convicções religiosas, ela perde o respeito. Você acha que isso vai melhorar a situação, mas não. Porque você quer ganhá-la para o seu Deus. Você quer revelar que a sua religião é verdadeira. Mas ao revelar uma disposição de ofender o seu Deus para agradá-la, ela perde respeito pelas suas convicções como homem. E vice-versa. Agora, eu quero só abrir um parêntese aqui. Às vezes, a transigência é necessária, transigência apropriada. Uma vez um homem chegou para mim e disse: eu não aguento mais a minha esposa, ela não tem mais intimidade comigo, ela não tem mais carinho por mim, ele é adventista, ela não é. E ele falou que o casamento está um fracasso, muitos conflitos. E eu falei: quais são as áreas de conflito no relacionamento entre você e ela? Ele falou: olha, ela não é adventista e ela não gosta que eu ligue a música sexta à tarde, antes do pôr do sol. E ela se chateia muito quando eu convido os irmãos da igreja para passarem sábado à tarde, fazendo estudos, pequeno grupo, em casa. Ela não gosta disso. E isso realmente a chateia. Mas eu tenho direito de fazer isso. Eu falei com ele: olha, realmente você tem direito. Você tem todo o direito. A casa é sua como é dela. Mas ao deixar de ligar a música sexta à tarde, ou ao deixar de desfrutar do direito de fazer o pequeno grupo em casa sábado à tarde, você não está ofendendo a Deus.
Se ela pedir para você parar de devolver o dízimo, ou guardar o sábado, ou ser um adventista do 7º dia, você fala para ela: querida, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se o pedido dela, a solicitação dela, é de abrir mão de um direito que não vai entrar em conflito com um claro assim diz o Senhor, então é melhor fazer uma transigência, porque isso pode conquistá-la. Não vem achar só porque você é o marido que você deve reclamar todos os seus direitos. Você tem todo o direito de não lavar a louça. Você chega em casa, você está cansado do trabalho e você quer só deitar e olhar para o céu. Só que aí você chega em casa e você vê que o dia dela foi tão corrido, talvez até mais do que o seu. Você tem todo o direito de não fazer a cama de manhã. Você tem todo o direito de não lavar a louça. Mas só porque você tem esse direito não quer dizer que você não deve, às vezes, abrir mão desse direito e ajudá-la a carregar o fardo. Você quer reconquistá-la? Você quer ter intimidade? Eu vi um pastor dizer isso, eu achei muito, muito propício o conselho dele. Eu estava até com ele no momento de aconselhamento entre o marido e uma esposa, e o marido reclamando porque a mulher não respondia mais, ela não queria, ela não tinha mais carinho por ele, não adiantava. Ele fazia carinho no cabelo, ele comprava um cartão, flores e nada. E o pastor deu um conselho para ele, eu falei: olha, você quer ter intimidade com a sua esposa? Você quer conquistá-la? Não é a caixa de chocolate, não é você fazer carinho no cabelo dela, é você pegar o aspirador e começar a limpar o chão. Isso é o carinho que ela precisa. E fazendo isso, talvez você consiga. Porque às vezes você está batendo na mesma tecla, buscando um resultado, só que você não está encontrando esse resultado nessa tecla. Então vai para outra. É como se eu entrasse nesse quarto, tivesse escuro, e eu viesse aqui no interruptor e eu tentasse ligar e nada. Se eu fizer isso umas 3 vezes, tudo bem, né? Mas se eu ficar aqui 1 hora fazendo assim, o que vocês vão achar de mim? O que eu sou? Eu sou o quê? Se eu ficar aqui 1 hora, no mesmo interruptor, estou tentando ligar a luz, mas não acende, mas eu fico aqui 1 hora. Eu sou o quê? Eu sou louco? Só que nós, como maridos, estamos batendo na mesma tecla sem conseguir o resultado. E a gente fica na mesma tecla. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Batendo na mesma tecla e a luz não acende. E a gente fica lá. E a luz não acende e a gente fica lá. E às vezes a solução não é tão complicada, mas às vezes tem um interruptor que a gente não quer ir lá, porque para ir lá a gente vai ter que se submeter e às vezes se humilhar e abrir mão de alguns direitos que a gente não quer. E isso exige, para ir lá, um sacrifício. Mas é aí que está. Jesus, ele teve iniciativa. Eu sei que você é a cabeça. Jesus também é a cabeça. Eu sei que você está acima dela na hierarquia. Jesus também em cima da igreja. Mas quem teve iniciativa? Quem se sacrificou? Quem morreu? Cristo. Para quê? Jesus disse: se eu for levantado, eu farei o quê? Atrairei. E homens, vocês precisam se sacrificar. Já estou morto com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Você quer atraí-la? Você quer que ela te respeite? Você quer que ela tenha o desempenho que você tanto deseja? Você precisa morrer. Você precisa parar de bater na mesma tecla e ir para outra. O pastor que aconselhou o casal disse: olha, não é o carinho no cabelo, não é a caixa de chocolate. Você quer ter intimidade com a sua esposa? Lava a louça. Talvez é isso. Não sei se realmente foi isso, mas eu creio que não é muito longe disso não. Vamos
estudar aquilo que agrada. No namoro a gente não faz isso, homens. A gente bate o olho na mulher que nós queremos ganhar e conquistar, e o que a gente faz? A gente começa a estudar tudo a respeito dela para saber como agradá-la, como ganhá-la, para que ela seja nossa. Mas por que depois de casar, a gente esquece dessas primeiras atenções? O marido deve cultivar hábitos industriosos, fazendo o melhor para sustentar a família. Isto levará sua esposa a ter o quê? Respeito por ele. Então, qual é outra forma de perder o respeito, homens? É quando você é irresponsável. Eu sei que ela deve te respeitar a despeito de seu desempenho, mas no momento nós estamos falando aos homens. Homens, se queremos o respeito, precisamos cumprir o nosso papel como marido. Nós somos os que somos responsáveis para prover as necessidades do lar. Essa responsabilidade foi colocada no homem por Deus. E nós muitas vezes queremos reclamar os privilégios do esposo, mas não enxergamos as grandes responsabilidades que acompanham o privilégio. Quanto maior o direito, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então, para resumir, homens, como não ganhar o respeito dela? Demorar-se constantemente no fato de ser a cabeça da família, citar as escrituras a fim de sustentar seus reclamos de autoridade, exigir que a esposa aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis, ser tirânico, ser exigente, criticar os atos dela, inconsistência e espírito transigente no que diz respeito a questões que são ofensivas a Deus, irresponsabilidade quanto aos deveres de prover as necessidades do lar. Então, assim nós perdemos o respeito da esposa. Quando o marido se sente desrespeitado, sua tendência natural é reagir de maneiras que parecem desamorosas para a esposa. Quando a esposa não se sente amada, sua tendência natural é reagir de maneiras que parecem desrespeitosas ao marido. Então, ela está transmitindo uma mensagem de desrespeito. Ela levanta a voz contigo, ela fala mal de você, ela te envergonha na frente dos maridos, e você enxerga e ouve e processa desrespeito. Mas o clamor do coração dela é: eu quero ser amada. Mas você não enxerga o clamor do coração. Você só consegue processar desrespeito. E ele é tirânico, exigente. Ele falta com amor. Carinho ele não tem mais. E você só consegue assimilar falta de amor. Mas o clamor do coração dele é: eu não me sinto mais respeitado por você. Por favor, me respeita. Mas ele não sabe dizer isso. Ele não sabe expressar o que está no fundo do coração. Ele mesmo nem sabe. Então ele reage de forma desamorosa. Mas o clamor do coração dele é: eu não me sinto mais respeitado. Eu não sinto que você tem respeito pela minha pessoa. Então nós chamamos isso do ciclo insano. Sem amor, ela reage sem respeito. E sem respeito, ele reage sem amor. E sem amor, ela reage sem respeito. E sem respeito, ele reage sem amor. Ou seja, quando ele não tem amor,
quando ele esquece do dia do aniversário, ou quando ele esquece de dizer bom dia com um semblante agradável, quando ele não diz boa noite, dá um beijo nela, mas já chega em casa reclamando, sem amor, ela reage sem respeito. Quando ela faz ele passar vergonha na frente dos outros, e ele se sente envergonhado e desrespeitado, e a moral dele cai lá embaixo, ele reage sem amor. Mas o clamor do coração dele é: me respeita. E ela reage sem respeito, mas o clamor no coração dela: me ama, por favor. Eu não me sinto mais amada como eu me senti quando nós namorávamos. Então qual é o segredo? Maturidade espiritual. 1 Coríntios 13:5. O amor não suspeita mal. O que é isso? O amor não suspeita mal. Você precisa aprender a atribuir as melhores intenções. Vamos fazer um compromisso? Vamos começar com os homens? Vamos lá, homens. Não precisam ler não, mas eu quero que no coração vocês leem e com sinceridade digam isso a Deus. Porque Deus cooperará com os seus esforços e te dará a força, o poder e a vitória, se você quiser. Decidi acreditar que minha esposa não tem desejo de ser desrespeitosa. Ela pode ficar bem malcriada, mas não é isso que ela sente em seu coração. Sei que, lá no fundo, ela respeita quem eu sou. Isso é o quê? Maturidade espiritual. Quem vai ter iniciativa? Você ou ela? Quem vai quebrar o ciclo insano? Você ou ela? O amor não suspeita mal. Ela te envergonhou na frente dos amigos? Ela fica falando para você parar para pedir ajuda para a gente chegar lá antes de 9 horas e ela vê que você está perdido e não sabe para onde vai? Não suspeite mal. Vê as melhores intenções dela. E mulheres, irmãs, meu marido não tem a intenção de ser desamoroso, embora ele me machuca em alguns momentos com seus comentários e atitudes. Sei que em seu coração me ama profundamente. Ele esqueceu do dia do aniversário? Você tem 2 opções. Você pode processar falta de amor, falta de carinho. Você pode até concluir: ele não mais tem apreciação por mim. Ou você pode atribuir as melhores intenções e dizer: embora eu me sinto não amada, eu quero acreditar que ele está carregando muitos fardos no trabalho. Ele anda com o coração muito pesado por quaisquer motivos. E eu quero acreditar que não é porque ele não me ama, porque ele esqueceu o dia do aniversário. Eu estou usando exemplos bobos, tá, gente? Mas procurem enxergar além do exemplo e ver onde isso aplica e quais são os exemplos pertinentes ao seu caso. O segredo aqui é atribuir as melhores intenções. Amanhã nós vamos falar sobre a comunicação, decifrando código, dicas para uma boa comunicação no casamento. O segredo é compreender a diferença entre o homem e a mulher. E a Bíblia nos fala que há uma diferença básica. E nós precisamos ter maturidade espiritual para se colocar no lugar do outro.